Boa tarde. Vamos começar a fazer agora, sabe o que? Salgadinhos com massa universal. A massa maravilhosa para salgados de forno. Vamos lá? A culinária Lúcia de Jesus. Gente, para nossa massa universal do nosso salgado de forno, nós vamos precisar de 2 ovos, 1 colher de café de sal, aqui nossa colher, 2 colheres de açúcar, de sopa de açúcar, está aqui dentro, meio copo de óleo, tá vendo? 2 xícaras de água morna, ó, água morna quebrada frieza, e 1 quilo de farinha de trigo sem fermento, 1 colher e meia de fermento biológico. Então vamos começar a nossa massa aqui. Então, gente, nossos ingredientes vai ser colocado no liquidificador. Vamos colocar a água morna, copo de água morna, 2 xícaras, quer dizer. Vamos colocar meio copo de óleo. Vamos colocar o sal, as 2 colheres de sopa de açúcar, os 2 ovos, vamos colocar também 1 colher e meia de fermento biológico, colher de sopa assim, e meia de fermento biológico, meia, e vamos bater. Então vou bater e mostrar para vocês. Então, gente, já bati toda a nossa mistura no liquidificador, bate até dissolver todo o açúcar, o fermento, tá vendo? O sal e os ovos. Bate de 2 a 3 minutos, coloca aqui no refratário e vamos colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo é peneirada, vou mostrar para vocês peneirando ela. Então, gente, tô peneirando aqui já a farinha de trigo, que ela tem que ser peneirada. Vou peneirar aqui mais ou menos 1 xícara, misturar ali, depois vou terminar de peneirar o quilo todinho pra gente começar a nossa massa. Mostrarei para vocês. Então, gente, aqui nessa mistura aqui vou colocar um pouco da farinha de trigo, misturar, depois vou colocar o restante do quilo, vai quase o quilo todo, só deixa um meio copo para poder solvar ela na mármore. Então aqui eu misturo esse tanto que eu já peneirei, temos esse tanto aqui ainda para colocar, deixar um pouquinho para poder solvar na mármore. Mostrarei para vocês. Então, gente, estamos terminando aqui de solvar o restante da farinha, de cessar o restante da farinha, que tem que ser cessada para poder a gente terminar a nossa massa. A massa universal para salgados de forno, uma massa maravilhosa essa massa. Eu vou misturar ela aqui e mostrar para vocês. Então, gente, aí vai colocando a farinha, deixa só um pouquinho para na hora de solvar. Deixa um meio copo, 1 meia xícara de farinha de trigo, para na hora que for solvar a massa, colocar na bancada, para solvar. Mas por enquanto vai colocando até dar o ponto na massa. No instante eu mostro para vocês já terminando aqui de misturar. Olha, gente, como ainda tá, ainda tem farinha de trigo, vai 1 quilo de farinha. Como eu digo a vocês, só sobra meia xícara, que é para solvá-la. Para quando a gente colocar na bancada, então a gente mistura essa meia xícara que sobra para ir solvando ela. E depois deixaremos de 30 a 40 minutos descansando até ela dobrar de volume para poder fazer os enroladinhos. O enroladinho ou pastel que a pessoa quiser fazer com essa massa faz. É uma massa maravilhosa. Eu mostrarei para vocês nesse instante, já botando a mão na massa, a mão bem limpinha na massa. Então, gente, a massa já ficou assim, ó, querendo chegar, dar o ponto. A gente vai colocar a mão. Colocar a mão agora para ela dar o ponto, que é colocando a mão. Sempre eu explico, colocando a mão na massa, que a gente vai ver o ponto dela, até ela desgrudar da mão.
pra gente colocá-la para descansar. Vou mostrar para vocês. Então, gente, é assim, vai misturando ela até ela envolver toda essa farinha aqui. E precisando, a gente vai colocar o restante aqui. E esse pouco aqui que ficou é pra gente sovar ela.